Ministro, nós temos o caso recente do chamado fatiamento da Lava Jato, né? Eu gostaria de saber qual a sua avaliação e a sua posição pessoal. Isso fortalece o processo ou alguns críticos dizem que isso pode enfraquecer o processo? Veja, eu não saberia responder se fortalece ou não esse processo específico, mas um tribunal como o Supremo tem que tomar decisões institucionais com base na Constituição e nas leis e não apenas decisões pragmáticas. Quando a decisão pragmática coincide com a melhor interpretação da Constituição e das leis, tanto melhor. Agora, o meu voto ali foi no sentido de que deveria ir à livre distribuição no Supremo. Portanto, eu acho que não deveriam todos os casos permanecer com o ministro Theory. Porque este caso que nós julgamos, ele não envolvia um desvio de dinheiro da Petrobras. Ele envolvia um contrato entre uma empresa chamada Consiste e o Ministério do Planejamento. Portanto, não havia nenhuma vinculação direta entre os casos. De modo que acho que a decisão do ministro Theory de entender que ele não estava prevento, que é o termo técnico nesse caso, foi correta e por isso eu apoiei. A segunda decisão que o Supremo tomou foi a de desmembrar o processo em relação aos réus que não têm foro por prerrogativa de função. Essa é uma jurisprudência tradicional do Supremo, não foi aplicada no mensalão, mas eu sempre defendi que o tribunal tenha um critério objetivo. E o critério objetivo é: só julgamos aqui quem tem foro por prerrogativa. Portanto, quem não tem foro por prerrogativa vai ser julgado em primeiro grau. Nessas duas porções da decisão eu acompanhei a maioria. Na terceira porção eu não acompanhei. Eu devolvia o processo para a 13ª Vara Criminal de Curitiba, para o juiz Moro, porque eu entendia que não havia prevenção do ministro Theory. Agora, se o foro competente para esse processo criminal devia ser Curitiba, com o ministro Moro, ou São Paulo, eu não tinha elementos para decidir. O procurador-geral dizia que havia fortes conexões com Curitiba. A posição oposta era de que os contratos tinham sido celebrados em São Paulo. Portanto, eu entendi que o processo deveria voltar para a origem, porque quem encaminhou o processo ao Supremo foi a 13ª Vara Criminal de Curitiba, quando detectou a presença de uma senadora, para que, em primeiro grau, se definisse adequadamente a competência. E, evidentemente, se o juiz de Curitiba se desse por competente e os advogados não concordassem, eles teriam os recursos próprios perante o Tribunal Regional Federal. De modo que eu entendi que o Supremo não deveria avançar para dizer que não era a competência da Justiça Federal de Curitiba. Portanto, esse foi o meu entendimento. Mas a decisão do Supremo, sobretudo quanto à livre distribuição e ao desmembramento, foi uma decisão técnica e, de uma certa forma, ela passa o recado de que todos os juízes têm competência e devem se empenhar para dar celeridade e eficiência a esses processos de corrupção. Agora, o senhor acredita que você acha que pode tirar o gás da Lava Jato? Você acha que pode enfraquecer as investigações, esse fatiamento? Olha, eu não tenho bola de cristal, eu espero que não. Até porque existem muitos juízes no país competentes e igualmente comprometidos com a aplicação séria e eficiente da legislação penal. O senhor acredita que essa redistribuição vai atingir outros processos da primeira instância, como o que envolve Angra 3?
abrir um precedente, no caso, né, para outras investigações da Polícia Federal? Eu não gostaria de fazer esse exercício de profecia, até porque o Supremo pode ser chamado a decidir. O que é preciso deixar claro é que não existe um único juízo de direito no país competente e eficiente. E, portanto, nós precisamos confiar que em outros juízos se vai ter um tratamento com o mesmo grau de seriedade e de eficiência. Ministro, mas o que está em questão não é só a questão de não haver juiz, é a questão que as investigações estavam avançadas em Curitiba, existe uma força-tarefa da PGR, que envolve procuradores e membros da Polícia Federal envolvidos no caso. Então, assim, recomeçar do zero numa outra vara, essa é a questão. A PGR, se eu não me engano, está